Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 31 até o 35. Essa advertência que os fariseus estão fazendo para Jesus é uma questão assim que fica numa dúvida se realmente Herodes desejaria matar Jesus ou não, porque lá na frente Pilatos manda Jesus, leva Jesus para Herodes, e Herodes simplesmente faz uma gozação para Jesus e tudo, e depois ele manda de volta para Pilatos. Mas o que podemos perceber é o seguinte: existiam fariseus bons que gostavam sim de Jesus. Nós vemos lá Nicodemos, que foi um deles, aquele que foi se encontrar com Jesus à noite. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de São João. Mas tinham também aqueles que desejavam matar Jesus. Então não se sabe, na verdade, o que está por trás de toda essa questão. Mas o importante é que Herodes, querendo matar ou não, Jesus ele reafirma diante desta situação que os fariseus colocam, que a missão dele, ele vai cumprir até o final. Jesus, ele não desiste. O desejo de Jesus é nos salvar. E a salvação, ela teria que acontecer com a morte dele. Ele teria que morrer para nos salvar. Que expressão de amor de Deus para conosco, meus irmãos. Eu repito, Jesus poderia nesse momento desistir, ir embora, fugir, mas não, ele estava no propósito dele. E aí ele diz: ide dizer a esta raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Vocês se lembram que Jesus, por várias vezes, ele falou isso para os discípulos, para os apóstolos? Na verdade, foram 3 vezes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o prenderão, depois vão matá-lo, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar.
É isso que Jesus está dizendo ali para esses fariseus. E aí Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então Jesus, quando ele vai para Jerusalém e ele olha a cidade de Jerusalém, aí Jesus traz esse grande lamento, porque ele está decidido. Lembremos lá, depois você pode ver, em Lucas 9, versículo 51, e ali vai dizer que Jesus, sabendo que estava chegando o momento dele passar deste mundo para o céu, ou seja, dele morrer, cumprir a missão e voltar para o céu, ele tomou a firme decisão e foi para Jerusalém. Então agora Jesus está ali, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Quantas vezes ali em Jerusalém e também ali nas outras cidades, em Caná da Galileia, em Cafarnaum, as curas que Jesus fez, chamando as pessoas à conversão, falando do reino dos céus, contou parábolas, ensinou, provou o seu poder divino, ressuscitando pessoas, mas houve um fechamento de coração. Não quiseram abrir o coração para nosso Senhor. E agora Jesus está ali se lamentando, ele está numa tristeza muito grande. Eu quis reunir vocês, eu quis trazer vocês de volta, eu quis e trouxe a salvação para vocês, eu vim para isso, para te resgatar, para te salvar, e vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A pior coisa, meus irmãos, que pode acontecer no coração do ser humano é fechar o coração para Deus. Deus vai dando as oportunidades e as pessoas não querem. Deus dá a liberdade para livre escolha, mas também, diante desta escolha, as consequências virão. Consequências de salvação para aqueles que abrem o coração para nosso Senhor, consequências de perdição para aqueles que não querem saber. Nós vimos ontem no Evangelho nosso Senhor dizendo, diante daquela pergunta que foi feita: são poucos os que se salvam? E Jesus disse: são poucos, sim. Poucos se salvarão, porque a porta ela é estreita e só vai entrar por essa porta aqueles que querem realmente a salvação. Vocês se lembram? Alguém me perguntou se é verdade que são poucos os que se salvam. Foi o Evangelho de ontem. Então você precisa estar dentro daqueles que caminham, que estão com Jesus e que desejam realmente a salvação. Você e eu, nós não podemos fechar o coração. Mas Jesus está dizendo: quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas,
mas tu não quisestes. Quantas oportunidades, meus irmãos. Talvez aí na sua casa esteja realmente aquela pessoa que Jesus está se lamentando. Quantas oportunidades eu te dei para que você pudesse se salvar. Quantas oportunidades. Jesus, ele permite que aconteça uma situação difícil, uma doença, para ver se a pessoa se converte. E a pessoa não se converte. Ele derrama muitas graças na vida da pessoa para ver se ela reconhece o quanto que Deus o ama, mas a pessoa não se converte. Ela não muda o coração. Ela continua dessa forma, com o coração totalmente fechado. E as oportunidades vão sendo dadas, tanto pela forma positiva como pela forma negativa. São oportunidades que vai se dando. Bonita aquela expressão que as pessoas costumam dizer, que quem não vem no bem, que não vem na saúde, acaba tendo que vir na doença, na dor, no sofrimento. Sim, tem muitos que diante dessas oportunidades que Deus deu, quer seja numa doença ou recebendo graças, elas se atinaram e disseram: o que eu estou fazendo da minha vida? Essa é uma verdade. Quantos que voltaram para o Senhor numa doença? Quantos? Mas quantos que fecharam o coração diante da doença? Deus vai nos concedendo oportunidade dia após dia, dia após dia. Mas há aqueles que fecham o coração e é lamentável. O tempo que Deus nos dá para que nós nos salvemos e vai se perdendo as oportunidades. Eu rendo graças a Deus porque você abriu o coração. Você já está no caminho, graças a Deus. Você estava no caminho e você continua no caminho da salvação. Mas quero dizer para você também o que você está fazendo da tua vida, você que está com esse coração fechado. Não adianta fechar o coração. O fechamento do coração é como consequência, terá como consequência a perdição. Não feche seu coração. A oportunidade que Deus está dando é hoje. Eu tenho meditado muito essa questão de tantas notícias de pessoas que estão morrendo assim subitamente. Subitamente. Que em Cachoeira, esses dias, morreu uma pessoa. Estava em casa, ali tomando banho, caiu, morreu. E a pergunta que sempre fica para mim, meu Deus do céu, como estava essa pessoa quando ela foi prestar contas diante de Deus dos seus atos? Como é que ela foi? Como essas pessoas estão indo? Não teve oportunidade ali, morreu, ou melhor, não teve oportunidade nem de dizer assim, perdão, Senhor, sabe lá o quê? Simplesmente caiu morto. Você está compreendendo? Por isso que a preparação nossa, ela é necessária. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. E Deus se lamenta, meus irmãos. Deus sofre.
a perda de um filho. Só que ele não pode fazer nada se a pessoa não quer. Aqui eu quero dizer mais uma vez, tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho rezado, aquela pessoa se converteu porque Deus não quis. Não, não é que Deus não quis, Deus quer. Mas Deus não vai entrar na vida do outro se ele não quer. Então, tire essa forma de conceber a questão da conversão do outro, jogando a culpa em Deus. É até bom, se você já fez isso muitas vezes, é bom fazer um bom exame de consciência e confessar-se. Dizer, olha, padre, muitas vezes eu atribuí que aquele parente meu, aquela pessoa que eu tenho rezado, ela não tem se convertido porque Deus não quer que ela se converta. Muito mais do que você querer a conversão dessa ou daquela pessoa, muito mais Deus quer. E a prova disso foi que ele mandou o seu filho. Não para ser condenado, mas para ser salvo. Mas eu repito mais uma vez, se a pessoa não quer abrir o coração, Deus não entra. Eis que estou à porta e bato. Se abrides, eu entrarei. Está lá no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vocês estão entendendo? Não fechemos o nosso coração. E mais uma vez eu digo, você que está com o coração fechado, abra esse coração. Abra, porque o Senhor, Ele cumpriu a missão dele até o fim. Ele foi para Jerusalém. Ele reafirmou aqui para esses fariseus, mandando um recado para Herodes. Se o recado foi para Herodes, e Herodes realmente queria matá-lo, então o recado foi dado. Mas se isso foi os fariseus que inventou essa história, porque queriam tirar Jesus da situação e mandar Jesus embora, então o recado também foi dado. E o recado é esse: diz, ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, se é para morrer em Jerusalém, então Jesus sai da Galileia e vai em direção a Jerusalém para ser crucificado, para dar a vida por mim e por você. Você que está no caminho, não feche seu coração. Porque essa profecia de Jesus aqui no final, eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmo direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando Jesus vier na sua glória com seus anjos e seus santos. Quando ele vier na glória, nós iremos dizer isso, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja Deus que está retornando para nos levar para a eternidade. Mas é preciso que nós estejamos firmes e perseverando em Deus. E rezemos, meus irmãos, por aquelas pessoas que moram na nossa casa, que faz parte do grupo dos nossos amigos e até dos nossos inimigos. Rezemos para que eles possam abrir o coração antes que o Senhor venha. Porque abertura de coração depois que o Senhor vir, isso jamais acontecerá. Não existe conversão pós-morte. E não existe salvação. Não tem como a pessoa se salvar.
Depois que o Senhor vier na sua glória, não tem como a salvação acontecer na vida dessa pessoa. A conversão é agora, é hoje. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.